Mas Paulo está afirmando, o problema de vocês é que quando vocês falam, Deus está ausente. Porque temos um povo que diz que conhece, mas fala uma vida sem Deus. A tradução correta seria que conhecendo a Deus todos os dias, todo o tempo, a sua vida presente é um testemunho para que quando eu morra, a eternidade não me surpreenda, porque eu já estou conhecendo a Deus todos os dias hoje. O que é que você vai fazer na eternidade? Conhecer a Deus. Ou você vai trabalhar para comprar Ferrari? Sério mesmo? Você vai trabalhar porque você gosta da bolsa da Gucci? Sério? A eternidade é um lugar em que eu vou passar eternamente conhecendo mais dele. Só qual o problema? Como é que eu vou querer conhecer mais dele lá se não estou querendo conhecer mais aqui? Você deveria pegar tudo que você escutou e pautar no que está escrito para perguntar se é verdade ou mentira. O problema é que nos colocaram num lugar chamado evangélicos. Você me perdoa o que eu vou falar? Me perdoa também, não. Jesus era evangélico? O Jesus era até judeu. Mas e o Cristo? Cristo nunca foi judeu. O que eu quero dizer com isso? É que talvez a gente vai ter que deixar de ser evangélico para estarmos só em Cristo. Isso nos basta. Porque talvez para ser evangélico a gente vai ter que assinar a carteirinha do que todo mundo fala aí fora. Isso nos basta. Não está batendo mais. Não é sobre sermos ou não evangélicos. Até nos enquadramos desse jeito. Mas eu prefiro uma igreja que esteja em Cristo. Isso nos basta. É péssimo termos crente com mente futurista. Presos no erro, presos no mal. Eu estou sofrendo aqui, mas um dia eu vou para o céu. Sério mesmo? Porque eternidade é um assunto de agora. Tem um monte de irmãzinha subindo um monte, irmão, achando que quando morrer vai virar outra vida. Não, Deus queria que elas vivessem essa vida excepcional agora. Nesse instante. Anote. Me perdoe a frase. A postergação da eternidade é a raiz da mediocridade da vida cristã hoje em dia. Entendendo por eternidade, conhecendo a Deus e conhecendo ao Filho. Quer que eu repita? Aí depois você bota o seu nome, não bota o meu nome, porque eu já tenho muito ataque na internet. A postergação da eternidade é a raiz da mediocridade na vida cristã. Ninguém conhecerá a Deus amanhã se não conhecer a Deus. Você quer conhecer a vida eterna? Você quer conhecer a Deus hoje? Diga amém. Eu paro de pregar e saio embora. Você quer conhecer a Deus hoje? Diga amém. Essa é a vida eterna. Eu repito. Vira para esse irmão que está ao seu lado e pergunta para ele. Você quer conhecer a Deus hoje? Responde. Essa é a vida eterna. Porque ao não querer conhecer a Deus hoje, eu viro religioso, um anticristo e um anti-obra de Deus na terra. Olha o texto que nós vamos... Posso começar a pregar? Diga amém. 1 Coríntios 15, verso 33. Vem comigo. Olha o que o apóstolo vai falar. 15, 33. Pastor, eu não posso concordar com isso porque eu nunca ouvi isso. Você precisa concordar porque está escrito, não porque você nunca ouviu. 15:33, 1 Coríntios, você abriu, diga amém. Não. Abre para você ler. 1 Coríntios 15:33, você abriu, diga amém. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso estou dizendo para a vossa vergonha. Por que
que as más conversações corrompem os bons costumes, porque as nossas conversas diárias não têm Deus. A ausência de Deus no nosso dia a dia. E ao me permitir conversas sem Deus, isso vai alterar os meus costumes. E, consequentemente, a minha conduta. Só que dentro de qual enredo isso foi escrito? Para uma congregação que se supõe que todos conheçam a Deus. Mas Paulo está afirmando, o problema de vocês é que quando vocês falam, Deus está ausente. Irmão, você está doido. O problema é que quando vocês conversam no seu dia a dia, não há vida de Deus. Vocês estão corrompendo os seus costumes. Não é porque vocês estão indo para a igreja deixando de ir. Vocês estão corrompendo os seus costumes. Porque nas suas conversas, Deus não está. Sabe qual é o seu problema? É que você acha que você está em Cristo dentro da igreja, mas amanhã na faculdade você pode estar diferente. Ou como dizem aí fora, pastor, eu tenho uma vida secular e uma vida espiritual. Não, você não tem. No seu trabalho, Deus está lá, porque você está lá. E aí, o apóstolo Paulo vai falar no 34, que é lindo. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis. Porque alguns dos que estão entre vós ainda não conhecem a Deus. É por isso que você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque talvez esse irmão que está do seu lado aí, talvez você subentende que ele conheça a Deus, mas ele não conhece. Quem já fez gabinete comigo sabe. Eu geralmente levo 10 minutos no gabinete. 10. Porque você quer bater bate-papo, manda no WhatsApp. Mas por quê? Porque se depois de 10 minutos Deus não está na sua fala, eu não continuo falando. Por quê? Porque se eu continuar ouvindo algo sem Deus, vai me corromper. Eu fico 5, 10 minutos falando com uma pessoa. Vamos trocar uma ideia? Vamos. Se depois de 5, 10 minutos eu entender que não há Deus no que ele fala, acabou a conversa. Eu levanto e saio. Porque eu aprendi no texto. Simples. E se eu continuar ouvindo o que ele está falando que não tem Deus, vai corromper os meus costumes. Sabe por que você começou a fazer besteira? Porque você ouviu durante algum tempo alguém que não tem Deus. Mas porque estava na igreja, você subentendeu que ele tinha Deus. Falas produzem costumes sem Deus. O que você ouve vai produzir um costume sem Deus na sua vida. Anote onde você quiser. Toda conversa define seu modo de vida. E se eu começo a escutar algo que me faz corromper os costumes porque não estamos conhecendo mais dele, aqui entra a frieza. Congela o conhecimento e a maturidade da fé. E o final do texto é vergonhoso, porque ele diz assim, ó o 34, vamos ler junto. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isso eu estou dizendo para vossa vergonha. Pergunta alto. Porque como a sua fala não tem Deus, eles não conhecem Deus. Isso é uma vergonha para você. Porque como a sua fala de você que está na igreja não tem Deus, as pessoas que estão vindo estão achando que isso é Deus e está corrompendo os costumes dela. E isso é uma vergonha, porque eles estão aqui e não conhecem de Deus. Porque temos um povo que diz que conhece, mas fala uma vida sem Deus. E as más conversas corrompem os maus costumes. Me perdoa? Ele não falou isso para desviado, não. Ele está falando isso com o povo dentro da igreja. Por isso que ele afirma. E eu estou dizendo isso para vossa vergonha, que vocês que deveriam estar externando a Deus, estão externando besteiras.
Vira para esse irmão que está ao seu lado e fala assim: vou te dar um conselho. Só fala comigo se tiver Deus. Se não tiver, não fala não. E isso eu digo para vossa vergonha. Sabe qual é o problema? É que nós temos um povo evangélico hoje que é sem vergonha. É tempo de se levantar uma geração, e eu falo como geração mesmo, não como pessoa, que queira conhecer a Deus todos os dias, a todo tempo. Pastor, mas eu vou ficar bitolado. Não, irmão, você vai ficar crente. Não a vida secular. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar uma empresa, que Deus não levantou um trabalho. Eu não estou dizendo nada disso. Se está no plano de Deus, Ele vai fazer tudo. Está feito já. Mas é tempo que você entenda que você precisa conhecer a Deus todos os dias. Olha o que diz o Romanos 1, verso 16. Vamos lá comigo. Esse texto é lindo. Romanos 1, 16. Você abriu, diga amém. Você não abriu, diz não tem. Não, tem sim. Tem, em nome de Jesus. Ouço folhas, vou esperar. O barulho de folhas me agrada. Então você traz Bíblia, irmão. O celular é para falar. Você quer usar o celular? Você pode usar, não vou proibir. Mas, traz Bíblia. Vai que o Satanás se levanta, que te manda um oi. Tá aí? Não. Tá você. Presta atenção, ó a má conversação. Tá você ouvindo o Senhor. Aí sobe um aqui, tá aí. Quem é? Deus? Não, o diabo. Outro dia eu tava pregando. Aí minha sogra que tá aí falou assim: pede a pastora pra me chamar. Eu falei: não posso falar isso pra ela. Eu tô pregando, a minha sogra mandou aqui no celular: pede a Ju pra me chamar. Eu falei: acho que é o Satanás. É porque ela tá aqui, mas eu falo assim na minha sogra, imagine você. Presta atenção. Romanos 1,16, tô brincando. Romanos 1,16. Pois não me Lembra do sem vergonha? Lembra do sem vergonha que eu falei? E isso eu digo para vossa vergonha. Agora o apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, primeiro judeu, também grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé.